Então a gente vai falar aqui, ó, para aprender a primeira coisa, né? Eu vim aqui ensinar vocês o básico do básico da dor. Se vocês conseguirem aprender uma parte disso daqui até o final e olhar isso para vocês e para a família de vocês, já valeu super a pena. Então, primeira regra, para cada dor que eu tenho e para cada paciente eu vou ter um tratamento. Então, não existe, vamos tirar essa história de que existe uma fórmula mágica. Então, se eu tenho dor de cabeça, é sempre esse tratamento. Primeiro que já não é, porque não sei se vocês sabem, a gente tem 150 tipos de dores de cabeça diferentes. Para cada uma delas nós temos tratamentos diferentes, né? E aí vai depender das pessoas também. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem. Aqui eu tenho uma criança que tem uns 30 quilos e um adulto, um homem, que tem 78 quilos. Se eu pego esse pessoal, essas duas pessoas internadas no hospital e falo assim, ó, vamos dar morfina, e eu falo assim, quem é que vai receber a dose de 3 miligramas de morfina de início e quem é que vai receber a dose de morfina de 2 miligramas e isso ser repetido a cada 4 horas? A maior parte das pessoas vai virar para mim e falar assim, bom, 3 miligramas o adulto, porque ele é maior, 2 miligramas a criança, porque ela é menor. No entanto, é o contrário, minha gente. É o contrário. Criança recebe mais remédio, porque o metabolismo é diferente. Então, olha só, a primeira coisa que a gente já leva em conta, não tem relação com altura, com peso, tem relação com o metabolismo. A gente calcula o peso, calcula a idade, um monte de fator. Mas o metabolismo diferencia. Então, essa ideia da gente pensar assim, nossa, quando eu trato criança, eu dou a dose metade do que eu dou no adulto? Não, depende da idade, depende da criança, depende de um monte de coisa. Então, já é a primeira coisa que é diferente, ó. A gente já tem algumas ideias que a gente vem trazendo dentro da gente que estão erradas. Outra coisa, quem sente mais dor? Essa moça que está encolhida aqui chorando ou essa que está sorrindo aqui? Que nem está sorrindo tanto, né, gente? Porque isso é uma característica de quem sente dor crônica. Não adianta mais reclamar, a família não aguenta mais escutar reclamação, não adianta ir no trabalho, o chefe, nossa, ó, já está Maria das Dores de novo, né? E aí as pessoas, elas se acostumam com a dor. Elas se acostumam com a dor, então você olha para ela, que ela está pondo a mão aqui, ela deve estar sentindo uma cervicalgia, ela deve estar com dor no pescoço. E ela está soltando um sorrisinho, que não está tão bonito, mas ela está soltando um sorrisinho. Por quê? Porque não adianta a gente ficar reclamando o tempo todo. As pessoas não suportam aquele paciente de dor crônica que só se queixa de dor. Elas se cansam. E aí o paciente de dor crônica, ele, infelizmente, aprende a viver com a dor. Quando, na verdade, a gente não devia fazer isso, né? Nós estamos em 2022, tanta tecnologia para dor, a gente se acostumar a ter uma vida com dores, né? Então, a gente, às vezes, se engana quando a gente olha para as pessoas e imagina quem sente mais dor e quem sente menos dor, quem vai tomar mais remédio, quem vai tomar mais remédio. E é por isso que é tão e precisa ser individualizado. O que é dor, gente? Dor é experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro que é experiência sensitiva, eu posso sentir. E ela tem componente emocional. Por isso que nós sentimos dores de formas diferentes, né? O fato, se eu pegar agora todo mundo aqui e der um beliscão em todo mundo, cada um de nós vai sentir esta dor de forma diferente. Cada um de nós vai ter a sensação dolorosa diferente. E tem uma coisa que é muito interessante. Quando você pergunta assim, quando você vai no grupo de dor lá, que pessoal, a gente pergunta para os pacientes, como é o seu tipo de dor, né? Eu pergunto como é o seu tipo de dor e eu falo assim, ela queima, ela arde. Aí eu viro para você e falo assim, pergunta para uma criança que nunca tomou um choque, pergunta para uma criança que nunca foi queimada se a dor dela queima ou arde. Ela não sabe dizer. Ela não sabe dizer porque ela nunca passou por essa experiência. Ela nunca teve. Então, a lesão, ela precisa que você tenha tido alguma experiência antes para poder dizer como é que ela é, né? E mesmo assim, tem gente que, por exemplo, tem fibromialgia, ela não tem uma lesão tecidual real. Eu não consigo encontrar em nenhum exame, por exemplo, onde está a lesão da fibromialgia. Mas eu tenho uma descrição de dor, que me justifica e fala assim, essa pessoa tem dor. Então, primeira regra,
transformando isso daí numa coisa bem simples. Primeira regra, o que é dor? Dor é aquilo que o meu paciente conta que tem. E eu tenho que acreditar. Eu não posso partir do meu olhar e falar assim, eu acho que ela está com uma cara ótima, ela não deve estar sentindo dor. Este olhar eu não posso ter. Se o meu paciente conta para mim que ele está sentindo dor, nós vamos entender essa dor que ele está sentindo e cuidar desta dor. Entenderam? Aí, vamos começar a entender como é que o médico que cuida de dor olha para a dor. Como é que ele faz para tratar isso? A gente trabalha com classificação. As dores podem ser agudas, ou seja, dores que duram menos que 3 meses, elas podem ser crônicas, aqueles quadros dolorosos com mais de 3 meses de duração. Ela pode ser recorrente, como a cefaleia, que eu tenho a dor de cabeça, aí eu melhoro, tomo remédio, fico bom, daqui a uns 3 meses eu vou ter dor de cabeça de novo, ou a cólica menstrual, né? Não é uma dor que ela continua, que ela é contínua, mas ela vem com uma certa recorrência, de tempos em tempos ela está em mim. E tem essa dor incidental, que é a breakthrough pain, que é uma dor muito comum nos pacientes oncológicos, né? O paciente tem um bom controle álgico e, de repente, eles têm um escape de dor muito alto, que a gente fala assim, nossa, de onde veio essa dor? Não dá tempo de você correr atrás, né? Você dá o remédio, quando você chega com o remédio para dar ao paciente, ele já ficou quietinho, ele fala assim, melhorei, né? Essa dor incidental é uma das dores mais complicadas de tratar. Não é impossível de tratar, mas ela é um pouquinho mais chata. E o nosso papel na temporalidade é pegar todo mundo que tem dor crônica e batalhar muito no tratamento de dor para que... Todo mundo tem dor aguda, desculpa. Batalhar muito no tratamento para que essa dor aguda não passe dos 3 meses e se torne crônica, não sofra um fenômeno que se chama sensibilização central, que nada mais é, nada menos é, do que como se a gente estivesse fazendo uma tatuagem no caminho da dor que a gente tem no sistema nervoso. Esse caminho da dor é assim, eu machuco meu dedo e todo dia, se eu não cuido desse machucado do dedo, o meu cérebro fica repetindo, tá machucado seu dedo, tá machucado seu dedo. Aí passa 3 meses repetindo essa informação e de repente eu resolvi que eu curei o dedo. Só que foram 3 meses recebendo essa informação, eu fiz uma tatuagem, eu cronifiquei, eu sensibilizei centralmente o meu organismo. E aí o que acontece? A gente tem que dar remédios e muito mais remédios para a gente poder apagar esta tatuagem e o seu organismo esquecer que você tem essa dor, principalmente. Ou tratar, né, o que está causando a dor há mais de 6 meses, aí, há mais de 3 meses, para a gente poder resolver a vida do paciente. Então, a primeira coisa é isso. Quando o médico de dor chega diante de alguém que tem uma dor que está aguda, a gente tem que trabalhar fortemente para ajudar essa pessoa. Se cronificou, a gente vai mudar um pouquinho, porque a gente vai trabalhar com outros aspectos. Então, primeira coisa, nós vamos dividir a dor em 2 partes. Nós vamos dividir o trabalho da dor, o controle da dor, baseado na sua intensidade, e depois nós vamos falar da qualidade da dor. Intensidade é fácil. Eu tenho dor fraca, dor moderada ou dor forte. E a Organização Mundial de Saúde me ajudou muito. Ele falou assim, presta atenção, médicos e todo mundo que trabalha com dor. Para trabalhar a intensidade da dor, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos usar algumas medicações. Nós vamos usar analgésicos. Nós vamos usar analgésicos. Tem outros remédios que a gente usa no tratamento de dor, mas para a intensidade da dor, nós estamos falando de analgésicos. Para poder tratar, então nós vamos começar definindo quanto dói. Então a gente usa escala para isso. Aí quando você vai lá no hospital, é muito comum você ouvir assim, qual é a nota da dor que você dá? Sendo 0, eu não sinto dor nenhuma, 10 é a pior dor que eu posso imaginar, né? E aí você fala, minha nota é nota 7. Aí a gente fala assim, uma dor moderada. Minha nota é nota 8, é uma dor forte. Minha nota é nota 3, é uma dor fraca. Tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que não consegue nominar e fala assim, 7, 6, tem gente que fica repetindo o mesmo número. Aí a gente começa a mostrar outras possibilidades. Uma delas é a escala visual analógica. Eu não tenho número, não é uma numérica visual. Aí eu vou bater aqui para a pessoa e mostrar, aqui é sem dor, aqui é uma dor leve, moderada, e o paciente aponta para mim. Ou eu mostro através de cores, né? Sendo branco, a sensação de paz, de nada, e o vermelho intenso, uma sensação mais de sofrimento. E aí, a gente pergunta para o paciente o que ele acha, onde ele está. Se nada disso funciona, o que me importa, na verdade, porque isso aqui é importante para trabalho científico, mas se nada disso está funcionando para a pessoa,
O que me importa é o conhecimento dela e o que ela consegue me explicar. Então, às vezes, a gente faz assim, ó. Quer coisa mais fácil do que ter em casa do que fruta? Então, eu falo para o paciente assim: a sua dor está do tamanho de uma uva, de uma laranja, de um melão ou de uma melancia, se você pudesse comparar. E qualquer coisa é válida desde que ele consiga me contar o quanto de dor ele está sentindo e eu consiga compreender esta informação. Mas digamos, vamos lá, temos a nossa nota de dor. Vocês deram a nota de dor aí que vocês, em alguma situação, estavam sentindo. Aí a gente vai para o segundo passo. A escada, eu vou definir qual remédio eu vou dar para o meu paciente. O primeiro degrau é sempre para quem tem dor fraca. Então, para dor fraca, remédio fraco. O que é remédio fraco? Dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, corticoide. Isso para dor são os remédios fracos. Se o meu paciente fala assim, não, estou com uma dor moderada, a nota da dor fraca é de 1 a 3. A nota da dor moderada é de 4 a 7. Eu estou com uma dor moderada. Aí eu preciso dar remédios de potência analgésica moderada. Quem são? O Tramal, o Tilex, né, que tem a codeína, são 2 remédios mais conhecidos desse grupo. Aí o meu paciente que tem a nota de 8 a 10, ele fala assim, estou com nota 9, ele tem uma dor forte. Aqui entra o grupo da morfina e todos os outros. A morfina, nesse grupinho aqui, é o remédio mais fraco que a gente tem. E aí, quando nada disso daqui funciona de remédio, a gente vai partir para os bloqueios ou para as bombas de infusão de medicação. Só lembrando um fato. Uma vez que você pisou no primeiro degrau, ele sempre acompanha todos os outros. Então, por exemplo, eu estou com dor moderada, aí eu vou usar dipirona, paracetamol e o tramal, ou a codeína. Eu estou com dor forte, eu vou usar a morfina, a paracetamol e a dipirona. Eles não andam aqui, o 2 não acompanha, porque o 2 é a mesma classe do 3, só que a força do remédio é mais fraca no 2 do que no 3, mas são as mesmas classes, são opioides. São o mesmo tipo de remédio, só que uma dose lá dentro do seu organismo vai ficar mais fraca e o outro vai ser mais forte, tá bom? Pela via adequada. Então, eu sei quanto dói, eu sei qual grupo de remédio eu vou usar, agora eu tenho que saber como é que eu vou dar esse remédio. Então, a via adequada é a mais simples, a mais efetiva e com menor potencial para causador. Aí, com certeza, a via oral é a nossa campeã. Óbvio, nós também temos a transdérmica, a gente tem remédio agora que a gente gruda em PET, né? Tem o fentanil, tem a buprenorfina, que eu não pus aqui, que a gente gruda em PET. Para aquelas pessoas que não conseguem mais tomar comprimido, para quem o remédio vai ser super bom e a gente evita dele tomar mais um remédio pela boca. A parte endovenosa, quando a gente toma através da veia, é legal, mas é mais comumente usado dentro do hospital. E ela é boa para a gente achar a dose do remédio mais rápido. Subcutâneo e intramuscular, para algumas pessoas é doloroso, né? Às vezes o subcutâneo a gente precisa dele. O intramuscular, para remédio, a gente tenta fugir dele, é só se não tem muita opção mesmo. Aí outras coisas, como absorção, que vão causar absorção variável, é a gente colocar via retal, via sublingual e via intranasal. A gente dá o remédio, mas a gente não sabe dizer quanto absorveu. E a intraóssea, que a gente colocar dentro do osso, né, é uma situação de emergência e não é uma situação de exceção, tá bom? Tá lá o intraósseo, você vai usar, mas você não vai colocar o intraósseo para tratar a dor. A gente tem outras possibilidades. Horários definidos. A Organização Mundial disse isso para a gente também. O que quer dizer isso? Se eu sei que o meu paciente tem motivo para sentir dor, por que eu vou deixar o remédio só se necessário? Para ver que quando vai chegando a dose de acabar o remédio, ele vai sentir dor? É para isso que eu deixo? Tá errado, né? Então, se eu sei que o meu paciente tem motivo para sentir dor, eu vou deixar o remédio dentro do horário dele, que a gente chama de meia-vida, o tempo que ele dura, né? Então, se eu vou deixar morfina, via oral, eu sei que a morfina vai durar entre 4 e 6 horas. Eu vou lá e coloco morfina, 10 miligramas, de 6 em 6 horas. Porque eu sei que daqui 6 horas o meu paciente vai receber mais uma dose, e assim eu mantenho ele numa faixa de analgesia. Entenderam? Quando eu não faço isso, o que eu estou fazendo? Eu dou o remédio, aí eu espero o paciente reclamar de dor. Aí o remédio demora um tempão para chegar ou para começar a fazer o efeito, gente. Para eu tomar um remédio via oral, o efeito dele vai começar depois de 30 minutos. Então, são 30 minutos sentindo dor. Se eu consigo evitar isso, eu já sei que o meu paciente tem dor, por que eu faço isso com ele? Mas, Ana, e aí, como é que faz? Então, o paciente não tem, se necessário? Tem.
tem, se necessário, chama resgate. A gente usa isso no nosso paciente que tem dor apenas para deixar uma dosezinha a mais, caso a quantidade de remédio que eu deixei não tenha sido suficiente para o meu paciente. Aí eu dou o resgate serve para depois eu olho quantos resgates ele pediu em 24 horas e recalculo a dose do remédio para ele ficar bem durante as 24 horas do dia. A Organização Mundial de Saúde falou isso. Vê quanto dói. Escolhe o remédio. Coloca o remédio para a melhor via. E coloca o remédio dentro do horário dele. E escolhe um tratamento feito para aquele paciente, né? A gente tem que escolher o tratamento baseado no paciente. Então, a gente já falou aqui, primeiro degrau são os não opioides, né? Paracetamol e dipirona, essas coisas. Segundo degrau, a gente também já falou, eu já falei lá no negócio, tramal e codeína, que são os fracos. Lembrando uma coisa muito importante, 20% da população não responde à codeína, porque ela não tem uma enzima que transforma a codeína num metabólito ativo, que vai ser uma espécie de morfina lá dentro do corpo da pessoa. Então, para 20% da população, tomar Tilex é só o paracetamol que vai fazer o efeito. Ou se tomar codeína pura, é como se estivesse chupando uma balinha, né? Então, não vai fazer efeito. Por isso que a gente, graças a Deus, tem o tramadol aí que ajuda. Mas a codeína é uma medicação mais barata e, de verdade, para quem tem a possibilidade de ter ela funcionando, os 80% da população que tem a enzima, ela vai funcionar. Uma diferença legal entre os dois. Codeína trava muito o intestino, tramadol dá um pouco de náusea, né? Então a gente tem que ver isso também na escolha do remédio do nosso paciente. Antigamente tinha um negócio chamado dolantina, né? A gente foge disso, ela era também considerado um tratamento fraco, né? Um tratamento moderado para dor moderada, mas ele na verdade dissociava a pessoa. A pessoa ia para um mundo meio Nárnia e falava assim, a dor está aqui, mas eu nem estou ligando. Mas criou muitos dependentes de dolantina. Foi um exército de pessoas que ficaram dependentes dessa medicação. Graças a Deus, ela está proscrita, são pouquíssimos os usos dela e a gente já não encontra na grande maioria dos hospitais, assim, no pronto-socorro você não vai ter dolantina, né? Tem que justificar por que você está usando hoje. Isso a gente diminuiu muito e foi muito bom para as pessoas. Aqui é um terceiro degrau, são os opioides de dor forte. Aqui tem a morfina, tem o fentanil, oxicodona, buprenorfina, metadona, tapentadol, todos eles são primos da morfina. Primos bombados, primos marombados, né? Vocês terem noção? Quando eu tomo a morfina, eu coloco ela com uma nota 1, o fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina, a oxicodona é 2 a 3 vezes mais forte, a buprenorfina quase 10 vezes mais forte, a metadona 2 a 3 vezes mais forte, todos eles são mais fortes que a morfina. Então tem gente que às vezes a gente brinca e fala assim, a senhora vai tomar morfina, a pessoa fala assim, ai, morfina não, eu falei, a senhora vai tomar oxicodona. Ah, oxicodona tudo bem, é morfina, é mais forte que a morfina, né? A morfina ela é boa porque a gente tem ela no sistema público de saúde, a gente tem, ela é a mais barata desse grupo e ela é fácil de manipular. Então, muitas vezes, a gente às vezes até entra com a morfina logo de cara, vê quanto o paciente precisa até para poder calcular o que nós vamos dar dos outros, que são mais caros, né? O fentanil e a buprenorfina, por exemplo, é em forma de PET, né? A gente não toma, a gente usa em forma de PET. Então, a oxicodona, o tapentadol, a gente toma a cada 12 horas, porque eles têm uma tecnologia chamada liberação cronogramada. Eles vão andando lá no seu trato gastrointestinal e vão liberando um pouquinho da dose a cada 12 horas. E a gente tem a morfina também de liberação cronogramada. Então, esses aqui são os remédios para quem precisa e tem uma dor um pouco mais forte. O quarto degrau são os bloqueios, né, os bloqueios guiados por ultrassom que a gente tem, ou guiados por raio-x, a gente implanta bomba, a gente tem cirurgia que vai lá no lugar onde está o nervo que está causando a dor, a gente vai lá e destrói ele, a gente usa neuroestimulador aqui na medula para enganar o cérebro, a gente usa bomba de PCA, que é uma analgesia que é controlada pelo paciente, na veia, na peridural, a gente tem muitas possibilidades hoje de tratar a dor de uma pessoa, então não tem aquilo que eu falei para vocês, não dá para a gente ficar agora em 2022, quase 2023, falando assim, não, eu tenho que me acostumar com a dor. Não é assim que funciona, a gente não precisa e não pode ser assim. Quando eu uso essas coisas, principalmente quando eu estou no último degrau, né, que lá tem a metadona, tem a morfina, tudo isso, e as bombas de infusão, eu preciso sempre acompanhar
a sonolência do paciente. Existe um mito que diz assim, a morfina causa depressão respiratória. Todos esses aqui causam mesmo, né? Com excesso de dose, quando eu não tenho indicação para usar, mas por isso que eu tenho que acompanhar a sonolência da pessoa, porque a gente não fica sonolento de uma hora para outra com a morfina, a gente vai ficando sonolento. No primeiro dia eu ainda estou com mais soninho, no segundo dia, às vezes tem que me chamar para acordar, no terceiro dia você me sacode bastante para acordar, aí é que eu começo a ficar na fase de risco, né? E aí, se eu vou vendo que o paciente está ficando sonolento, eu diminuo a dose, eu troco o remédio. Se ele ficou super sonolento, ele está no hospital, a gente tem antídoto para isso. Então, não é justificativa para a gente não usar um remédio e deixar uma pessoa sofrendo de dor. Então, essa primeira parte aqui, ó, que eu preciso que vocês guardem, eu trato a intensidade da dor, o quanto dói. Para isso, eu uso o analgésico. Aí tem um outro grupo, que agora eu vou descobrir qual é o tipo de dor que eu tenho. O tipo de dor que eu tenho é assim. Quando eu tenho um dano tecidual, um dano que eu fiz uma cirurgia, que eu tenho uma úlcera, né? Esse é um dano tecidual. Eu tenho uma dor nociceptiva. Quando eu tenho um dano neural, eu lesei um nervo, um tumor tomou conta de um plexo nervoso, eu tenho uma dor que a gente chama neuropática. Eu tenho aquela dor da minha coluna lombar que pega, né? Porque o disco saiu e comprimiu o nervo, porque está pinçado o meu nervo. É uma dor neuropática. Quando eu não tenho dano tecidual, eu não sei por que está acontecendo a minha dor, mas eu sei que ela tem sinais de sensibilização central, né? Eu tenho uma dor crônica há muito tempo, ela parece algo meio neuropático, mas eu não tive lesão de nervo nenhum, eu dou o nome disso de nociplástica. Aqui é que entra, por exemplo, a enxaqueca, aqui é que entra, por exemplo, a fibromialgia, né? E eu tenho as dores de origem desconhecida, que não vai encaixar em absolutamente nada, eu não vou achar lesão nenhuma, eu não tive cirurgia nenhuma, não se enquadra no grupo das nociplásticas, elas são de origem desconhecida. Algumas vezes essas dores de origem desconhecida se enquadram como dores psicogênicas. Isso tem, sim, mas isso é diagnóstico de exclusão. Eu não posso falar que alguém está inventando a sua dor. Primeiro, eu tenho que ter certeza absoluta que essa pessoa não tem motivo para ter dor. Eu tenho que ter certeza absoluta que eu fiz todos os testes, todos os exames, que eu tentei tratamentos adequados, e ainda assim essa pessoa continua sentindo dor, talvez eu tenha uma dor de origem psicogênica. Aí sim, mas é diagnóstico de exclusão. Para o tratamento da qualidade da dor, do tipo de dor, eu uso adjuvantes, que são os antidepressivos, né, a duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, nortriptilina. Eu uso os anticonvulsivantes, a carbamazepina, gabapentina, pregabalina. Esses dois aqui, os primeiros, são ótimos para procedimentos para pessoas que têm dor neuropática, que tiveram lesão nervosa, né? Relaxantes musculares, benzodiazepínicos, para diminuir o relaxante muscular, para diminuir contratura muscular, né? As dores musculoesqueléticas. Os benzodiazepínicos para a gente diminuir a ansiedade, que também é geradora de dor e também faz relaxamento, antihistamínico, acetamina, lidocaína, os neurolépticos. Aí eu vou para um outro grupo, eu não estou falando de tamanho de dor, eu não estou falando de intensidade, eu estou falando do tipo de dor que eu vou estar tratando. E os tratamentos não farmacológicos são extremamente importantes, extremamente importantes. Quem se enquadra em tratamento não farmacológico? As terapias físicas, né, a fisioterapia, a terapia ocupacional, as terapias integrativas, a acupuntura, a respiração, massagem, essas terapias são extremamente fundamentais ao tratamento de dor, o cuidado com o emocional, né, a parte psicológica da gente, e cuidar da nossa espiritualidade também, que é uma coisa que hoje nós vemos que tem um impacto muito importante no tratamento da dor. A real é que para a gente tratar a dor, a gente tem que tratar a pessoa. A analgesia tem que ser multimodal e ela tem que ter a pessoa no centro dela, né? Quando eu faço isso, eu vou somar tudo o que eu tenho de qualidade para oferecer para essa pessoa a normalização da sua vida. Então, eu vou dar os analgésicos básicos lá, né, o paracetamol. Aqui tá em inglês, então não tem dipirona, porque eles não gostam. Mas a dipirona, lá, os anti-inflamatórios, né? A gente vai usar
os opioides, quando forem necessários, o tramadol, né, a morfina, usando lá o WHO, né, Principles, né, os 4 princípios lá da Organização Mundial de Saúde que a gente conversou. A gente vai ver a qualidade da dor e usar os adjuvantes, né, que a gente conversou agora, os antidepressivos, né, os anticonvulsivantes. A gente vai usar, se for preciso, a anestesia regional, né, que são os bloqueios, as bombas que a gente tem para fazer. A gente precisa cuidar da parte emocional, a gente precisa cuidar da terapia integrativa, a gente precisa fazer reabilitação nessa pessoa, e esse plus aqui é porque a gente vai normalizar a vida, né? A gente vai cuidar da nossa normalização, a gente tem que levar a pessoa a voltar a ter a vida normal. Por que isso? Porque quem tem dor crônica, quem sofre de dor, deixa de sair de casa, deixa de viajar, deixa de viver, né? E isso é uma coisa muito, muito complicada. Perder qualidade de vida, sendo que a gente tem como resolver isso, é uma coisa inadmissível nos dias de hoje, principalmente quando a gente está falando de relação à dor. Mas aí, assim, e eu que tenho alteração de permeabilidade intestinal, eu que tenho retocolite, que eu tenho Crohn, às vezes eu tenho alguma intolerância alimentar que aumenta a minha permeabilidade, né, que a minha permeabilidade de intestinal atrapalha tudo, de absorção. Eu não posso tomar anti-inflamatório, Torana, não posso, dependendo do que eu tô, se eu tomar esses remédios, vão me fazer mal. É real, a gente sabe disso, e por isso que a aula diz aqui, ó, a dor é para cada pessoa, porque eu tenho que levar em conta tudo isso. Não é só no sintoma que você está me contando. Eu tenho que levar em conta o que acontece no seu corpo. Eu tenho que levar em conta as suas outras doenças, não é só a dor. Eu preciso levar o que você tem na sua vida, como o seu organismo funciona, para poder atuar com o meu tratamento. Eu vou ter que mudar a sua dieta, nós vamos ter que trabalhar com suplemento, nós vamos tratar a parte emocional, e sim, nós vamos usar a medicação quando precisar. Eu vou dar um exemplo para vocês, que esses dias apareceu lá no consultório uma moça com fibromialgia. Esse era o diagnóstico que ela chegou para mim. Eu estou em fibromialgia, doutora? Eu falei, verdade, vamos ver os seus exames. Pediu vários exames para ela. Quando eu fui olhar os exames dela, gente, ela fez uma bariátrica no passado, ela é uma cirurgia desabsortiva, ela está faltando um monte de vitamina no corpo dela, está faltando ferro no corpo dela, está faltando tanta coisa, ela está com tanta alteração no organismo dela. Ela mora do lado de uma padaria e ela me descreve sinais de desbiose, quando ela come o glúten, quando ela toma leite. Eu falei, está tudo errado, vamos mudar. E nós estamos mudando. E sabe o que está acontecendo? A dor está melhorando e eu nem dei analgésico para ela ainda. Só estou mudando a qualidade de vida dela. Por isso que tratamento de dor não pode ter um carimbão. Tratamento de dor tem que ser individualizado. Eu tenho que olhar para a pessoa de uma forma ampla. Eu tenho que olhar a parte física da minha pessoa, sim, mas eu tenho que olhar o social dela. Eu tenho que ver como é que ela está na sociedade. Eu tenho que ver como é que ela está no trabalho. Eu tenho que ver como está a relação com a família dela. Eu tenho que ver tudo isso. Eu tenho que ver a parte emocional do meu paciente. Eu tenho que levar tudo isso em conta. Por isso que não dá para ser uma consulta de 15 minutos ou de 20 minutos que fala assim, como é que está doendo aí? Tá aqui essa receita, ó. Pá, e manda. Assim a gente não resolve a vida de ninguém. Assim a gente não trata a dor de ninguém. A gente vai postergando e essas pessoas, os nossos pacientes vão se acostumando cada dia mais com o fato de sentir dor e de que não tem jeito. Não é que não tem jeito, é que a gente não está fazendo jeito, de ter jeito, mas tem. E a gente pode fazer isso juntos. Eu queria muito agradecer vocês, eu tentei não passar aqui dos meus 30 minutos que me ofereceram, né? A minha aula, se deixar, eu fico falando 2 horas, viu, gente? Mas eu tentei aqui deixar a aula dentro de 30 minutos e fico super disponível para vocês, para aquilo que vocês precisarem aí, né? Os contatos, para que a gente possa juntos está desenvolvendo aí. Se eu puder ajudar vocês ou indicar alguém na cidade de vocês, podem contar comigo.